Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui novamente para falar um pouquinho de David Hume e eu prometo que dessa vez é a última vez. Já tinha falado um pouquinho com vocês em 2 vídeos sobre ele, né? Um vídeo mais geral, mais introdutório sobre o pensamento dele, sobre a forma de situá-lo, por exemplo, no campo da construção da teoria do conhecimento, e um outro vídeo que foi um vídeo mais de pontuar questões aí no texto que escolhemos, que foi a introdução do Tratado da Natureza Humana. Bom, esse vídeo aqui vai ser bastante rápido porque eu fiquei pensando que talvez faltasse alguma coisa para a gente articular, né, com o restante dos textos que a gente precisa estudar. As ideias do David Hume não se resumem naquilo que nós falamos, né? A importância dele, né, nesse campo, né, filosófico, de rejeição da crença, rejeição da tradição, rejeição da palavra da autoridade para a construção do conhecimento é muito importante. Como nós falamos, inclusive, no último vídeo, o David Hume não estava nem muito preocupado, por exemplo, em conhecer a realidade, mas sim conhecer os mecanismos de construção dessa realidade na mente humana, ou seja, conhecendo o homem, se consegue, então, pensar um pouco mais abrangente para pensar a realidade que cerca o homem, né? Algumas coisas que eu já tinha falado para vocês é que o David Hume, ele, de certa forma, ele se situava entre aqueles que acreditavam, né, no naturalismo, ou seja, que o universo é aprendido mediante a investigação científica, portanto, a ideia da construção de métodos, né, são importantes, é importante, e também ele, de certa forma, aceitava a visão do realismo, de que não há uma essência mística na natureza, né, que a natureza, ela a partir do emprego que a gente pode fazer dos métodos de observação, dos métodos relacionados à experiência própria do ser humano com ela, é que a gente pode apreendê-la, né? Não tem nada a priori, crenças, conceitos, tradições construídas anteriormente não significam muita coisa nisso. Mas eu queria avançar um pouquinho mais, porque quando eu estou falando aqui de um monte de questões, mas uma coisa que sobressai sempre é a ideia de experiência, né? E aí, nesse sentido, experiência, nós estamos falando, ou observação, de uma tradição filosófica chamada empirismo. E no caso do David Hume, de empirismo radical, né? Porque ele rejeitava qualquer possibilidade de pensar a realidade como uma representação de algo. Portanto, ele rejeitava também a lembrança, a memória, né? A ideia de que era possível locubrar, ou seja, pensar as questões antes e a partir disso então construir algum tipo de conhecimento, né? A ideia de que por dedução a gente pudesse chegar a algum lugar, isso para ele não significava muita coisa, né? Um aspecto interessante dessa visão é que, por exemplo, mesmo experiências que a gente já tivesse vivenciado em algum momento não serviriam. Por exemplo, nós acordamos todos os dias de manhã e o sol, a não ser que esteja chovendo e nublado, mas enfim, o sol, ele aparece, né? Isso não nos dá a certeza de que o sol estará de novo presente amanhã. Por quê? Porque a única certeza que nós temos, ou seja, nesse caso a certeza não existe, mas a única certeza que nós temos é somente quando a gente levanta e olha lá fora. Se o sol estiver lá, ou seja, se a gente utilizar um dos sentidos que nós temos, no caso a visão, e ver o sol, aí sim a gente pode chegar à conclusão de que o sol nasceu, né? Então, é uma rejeição total, radical, por isso empirismo radical, de qualquer possibilidade de apreensão da realidade ou do conhecimento, né, sem o emprego dos sentidos, ou seja, sem a construção de impressões que os sentidos possibilitam, né, e a partir disso, então, da criação de uma percepção de realidade. Isso faz com que a experiência seja central no pensamento do David Hume, né? Ele rejeitava, por exemplo, questões que para nós parecem bastante tranquilas, né? Eu já até tinha citado no vídeo anterior que para ele, por exemplo, pensar em cadeira é pensar na cadeira concreta, o objeto.
não é pensar no ato de sentar, não é pensar no significado filosófico, ou sociológico ou cultural do ato de sentar. Pelo contrário, cadeira é um objeto. Ou seja, o fato, o objeto, é mais importante do que a elucubração, a reflexão filosófica, ou se a gente pudesse pensar hoje, psicológica sobre alguma coisa. Uma questão interessante na construção do conhecimento é que para nós a memória ela tem um significado importantíssimo nisso, né? Existe, por exemplo, inclusive na minha área, a área de história, existe, por exemplo, um grupo de pesquisadores que entende que entender a memória, e aí a memória narrada das pessoas que pode ser, por exemplo, apreendida via entrevista, ou mesmo lida, né, ou ouvida, por exemplo, nesses bancos de dados, né, que gravam entrevistas e deixam à disposição do entrevistador, a gente entende isso como uma possibilidade importante de se chegar a uma determinada realidade. O David Hume já teria dificuldade, né, com esse tipo de coisa, porque ele rejeitaria isso, né? Mas nesse sentido, eu gostaria de partir para a minha conclusão para dizer o seguinte: é óbvio que o David Hume é fruto do seu tempo, né? Ele é fruto daquela sociedade, daquele momento histórico, que estava descobrindo uma série de questões que não tinham mais relação, por exemplo, com o mundo anterior, o mundo da época medieval. Ele estava vivendo numa sociedade em que se descobria que a criatividade e o artifício humano, tanto do campo político, mas principalmente no campo econômico, no fazer social, fazia uma diferença muito grande. E isso, de certa forma, isso ia de encontro a uma visão tradicional do mundo, articulada nas estruturas de dominação, de controle, né, que existia lá. Então, romper com tudo isso significava romper não apenas com a forma como isso se estabelecia, mas com o sistema de ideias e de pensamento, né, que estava por trás disso. Eu gosto muito do Paul Ricoeur, que foi um filósofo francês do século XX, que morreu no começo do século XXI, que foi buscar nessas duas tradições em choque aí, a tradição idealista platônica ou neoplatônica, já no caso dele, e a tradição aristotélica ou neo-aristotélica, né, o neo-aristotelismo. Eu gosto muito quando ele vai buscar isso e vai refletir a forma como isso se processa, né, ao longo do tempo. Particularmente quando ele trabalha a questão do mundo das ideias, que era rejeitada pelo David Hume, né? O mundo das ideias para o David Hume era uma forma de manutenção do sistema de controle social, político, religioso, filosófico, enfim, né? Por quê? Porque não fazia ou não instigava ninguém a fazer a investigação por conta própria. A pessoa simplesmente, ela ouvia a voz da tradição e ela acabava construindo conceitos que eram muito mais baseados em crenças do que na leitura real ou na leitura da realidade. O Paul Ricoeur, ele faz um caminho meio que de meio termo, né? Se por um lado, na visão neoplatônica, né, a questão da lembrança estava no cerne da construção da imaginação, da criatividade, no campo das ideias, por exemplo, né, no sentido de que elas, a partir da lembrança, nós construímos imagens mentais, né, de algo que não se experienciou, ou seja, teve até uma tradição nas ciências humanas, né, de você utilizar a criatividade e a imaginação para preencher lacunas, que seria impensável para o David Hume e particularmente para mim também eu considero isso impensável. A essa a essa lembrança que evoca um mundo conceitual, um mundo das ideias, um mundo de imagens mentais, de representações de algo que não se viveu, o Paul Ricoeur, ele contrapõe com a análise do Bergson, né? O Bergson, que reflete que na tradição aristotélica
a memória, desde que evocada de maneira correta, ela poderia representar um meio termo, na medida que a memória ela é uma ressignificação das experiências que já se viveram. Então aí, qual é a ponte que a gente faz com o David Hume? Se qualquer tipo de conhecimento só é possível ser feito através da experiência pessoal, ou seja, através dos nossos sentidos, a gente tem uma impressão de alguma coisa, essa impressão constrói uma percepção, e essa percepção é o conhecimento. A memória, ela busca, né, reconstruir ou ressignificar experiências já vivenciadas. Então, por exemplo, se eu já andei de metrô ou de avião, se eu já queimei a minha mão em algum lugar, eu não preciso mais estar dentro do avião ou do metrô para saber como é que funciona. Basta eu relembrar isso e aí ressignificar essa experiência hoje via memória. Eu não preciso mais colocar a mão em um objeto quente para dizer que aquilo vai me queimar, porque não significa só alguém me dizer, olha, não põe a mão que vai queimar. Não, significa eu lembrar que em algum momento eu já queimei a minha mão quando eu toquei num objeto quente. Ou seja, pela memória é possível reconstruir ou ressignificar experiências já vivenciadas, né? Por que isso é importante? Porque toda pesquisa ela parte de uma leitura da realidade, mas também de uma reflexão teórica, né? É isso que o Marx chamava de praxis. Quando a gente interpreta, analisa a realidade pesquisada, a gente tem que nos cercar de um arcabouço teórico metodológico para nos ajudar a dar conta de entender aquela realidade. Como é que a gente faz isso dentro do processo da pesquisa? Através disso que nós podemos chamar de experiência ressignificada, através da memória. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos lendo, confrontado com a realidade que nós experienciamos, a gente chega até um denominador comum, né? Então, é nesse sentido que o David Hume é importante, mesmo que seja para contrapor ideias, mas ele é parte dessa tradição que diz que não se pode construir conhecimento sem sujar o pé, sem ir até o lugar, sem ver, sem sentir, sem tocar, né? Então, todo pesquisador que tiver dificuldade de ver a realidade, sentir a realidade, tocar a realidade, certamente ele não será um bom pesquisador, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima.